96,9%. Esse é o número de mães que relataram se sentir emocionalmente sobrecarregadas desde o nascimento do filho. Quase uma unanimidade, quase todas. E mesmo assim, a maioria dessas mulheres ainda acorda achando que o problema é ela, que as outras dão conta, que ela é a exceção que não consegue. Uma pesquisa com 800 mães, outra com 1.868. Uma terceira feita pela USP com mulheres de todo o país. Todas chegaram ao mesmo lugar. 9 em cada 10 mães no Brasil apresentam algum grau de esgotamento. Não é impressão, não é exagero. É dado documentado, repetido, confirmado. Mas aqui está o que quase nenhum artigo sobre essas pesquisas explica. O número não é o mais importante. O que importa é o mecanismo por trás dele. Por que isso acontece com quase todas? O que está produzindo esse esgotamento de forma tão sistemática, tão previsível, em tantas mulheres ao mesmo tempo? Porque se é quase universal, não é fraqueza individual. É alguma coisa muito maior do que falta de organização, falta de paciência ou falta de disposição. Hoje, a gente vai entender o que é essa coisa, com nome, com causa e com o que você pode fazer com essa informação a partir de agora. Vamos começar pelos dados, porque eles importam e porque você merece ouvi-los em detalhe, não resumidos em manchete. A pesquisa da B2Mami com quase 1.900 mães brasileiras mostrou que 9 em cada 10 apresentam algum sintoma de burnout parental, sendo 37% com sintomas leves, 44% moderados e 9% graves. Isso significa que mais da metade das mães que responderam estão em estágio moderado ou grave de esgotamento. Não cansaço de segunda noite, esgotamento. A pesquisa de Mãe em Mãe, da USP, entrevistou mais de 800 mulheres e chegou a números ainda mais altos. 97% se sentem sobrecarregadas, 94% esgotadas e 91% insatisfeitas ou tristes. A pesquisa da Baby, com 800 mães de bebês de até 2 anos, 96,9% relataram se sentir emocionalmente sobrecarregadas. 3 pesquisas diferentes, metodologias diferentes, o mesmo resultado. Mas os dados que mais revelam o mecanismo são os que ficam no rodapé das notícias. 30% das mães não têm nenhuma rede de apoio fora do período escolar. Essas mães apresentam 59% a mais de esgotamento moderado a grave, em comparação às que têm alguma ajuda. Não 10% a mais, 59% a mais. Segundo o IBGE, as mulheres trabalham quase 10 horas a mais por semana do que os homens, especialmente em afazeres domésticos e cuidado de pessoas. São 10 horas semanais que não aparecem em nenhuma lista de produtividade, não geram reconhecimento, não têm hora de encerrar. 65% do trabalho de cuidado não remunerado no Brasil é atribuído às mulheres. Não 51%, não 55%, 65%. E mais, 85% das mães pesquisadas estão em atividades remuneradas, ou seja, a maioria das mulheres que carregam 2/3 do trabalho invisível dentro de casa também está trabalhando fora, construindo carreira, respondendo e-mail, batendo meta, gerenciando equipe e chegando em casa para começar o segundo turno que nunca tem fim e nunca tem salário. Quando você olha esses números juntos, uma coisa fica clara. O esgotamento não é um acidente, não é azar. Não é falta de gestão de tempo ou de mindset positivo. É o resultado previsível de um sistema que colocou o peso do cuidado quase todo em cima de uma pessoa, e depois chamou isso de amor. O problema é que, quando quase tudo é seu e você está no limite, a conclusão mais fácil é: sou eu que não estou dando conta. Não é a estrutura, sou eu. Esse é o ponto onde a pesquisa para de ser dado e começa a ser espelho. Porque você não está lendo sobre outras mães agora. Você está lendo sobre você. E o que esses números dizem sobre você não é que você é fraca, é que você está carregando peso demais para uma pessoa só. Agora que os números estão na mesa, a pergunta que precisa ser respondida é: por que isso não muda? Porque tantas mães sabem que estão sobrecarregadas, sentem que estão sobrecarregadas, falam que estão sobrecarregadas e continuam sobrecarregadas. A resposta não está na falta de vontade. Está no mecanismo. Existe uma função que, na maioria das famílias brasileiras,
é exercida quase exclusivamente pela mãe. Pesquisadores chamam de default parent, a pessoa que é acionada por padrão para qualquer coisa relacionada aos filhos e à casa. A escola liga? Para ela. A criança adoece? Ela que reorganiza a agenda. O lanche acabou? Ela que percebeu antes de acabar. Ela que colocou na lista. Ela que lembrou de comprar. Mas o cargo de default parent não é só sobre tarefas. É sobre o peso mental de saber o que precisa ser feito antes que precise ser feito. Isso tem nome. Chama carga mental. E a carga mental não é uma lista de afazeres. É o plano mental que nunca para. É saber onde está a agenda de vacinas, quando vence o seguro, que o tênis do filho está pequeno e vai precisar trocar antes do verão, que a reunião da escola é na quinta e ela ainda não confirmou presença, que sua mãe está esperando um retorno de 2 dias atrás. Isso roda em paralelo, o tempo inteiro, enquanto você trabalha, enquanto você come, enquanto você tenta dormir. São 23 horas. Você está deitada. O corpo pediu parada há horas, mas a cabeça não parou. Você está mentalmente revisando se o material da escola foi assinado, calculando se vai dar tempo de ir na farmácia amanhã antes da reunião, lembrando que precisa ligar para remarcar a consulta do pediatra. Ele está dormindo do seu lado. Não porque ele não se importa, mas porque ele nunca precisou assumir esse cargo. Porque desde o início, antes de qualquer conversa, sem que ninguém decidisse conscientemente, você assumiu a gerência da vida familiar. E gerência não tem horário de encerrar. O esgotamento que as pesquisas medem não é só o cansaço de fazer. É o cansaço de saber, de lembrar, de antecipar, de organizar, de não poder desligar. É a segunda jornada que não aparece em nenhum levantamento de horas trabalhadas, porque acontece dentro da sua cabeça. E enquanto isso não tem nome, é impossível distribuir. Porque você não consegue pedir a alguém que assuma uma carga que não tem forma, não tem lista, não tem contorno visível. A carga mental é invisível por definição, até que você começa a nomeá-la. O que as pesquisas estão medindo não é fraqueza das mães brasileiras. É o peso de um cargo que nunca foi dividido, em uma estrutura que nunca foi desenhada para ser sustentável por uma pessoa só. Isso não vai mudar sozinho, mas muda com clareza. E a clareza começa quando você para de se perguntar se é fraqueza sua e começa a entender exatamente o que está carregando. Existe uma diferença importante entre cansaço normal, sobrecarga e burnout. E essa diferença muda tudo sobre o que você precisa fazer a seguir. Cansaço normal é o que você sente depois de uma semana pesada. Passa com descanso. Passa com um fim de semana mais tranquilo, com uma noite de sono decente. Você acorda segunda e está melhor. Sobrecarga é quando o cansaço não passa mais com descanso. Você dorme e acorda exausta. Você tira um sábado mais leve e chega na segunda no mesmo lugar. O descanso não recarrega, porque o sistema não está sobrecarregado por falta de energia. Está sobrecarregado por excesso de demanda. Burnout materno é quando a sobrecarga foi longe o suficiente para mudar como você se relaciona com as pessoas que ama. Quando você olha para os filhos e sente distância no lugar de presença. Quando faz as coisas no piloto automático e percebe que não está realmente lá. Quando a raiva é mais frequente do que a ternura, não porque você é mãe ruim, mas porque não sobrou mais nada. A pesquisa da B2Meme mostrou que mais da metade das mães está em estágio moderado a grave. E mostrou também um número que precisamos parar para ouvir. Mais da metade das mães que reconhecem estar sobrecarregadas não busca nenhum recurso ou suporte. Por quê? Porque o sistema também ensinou que pedir ajuda é fraqueza, que mãe boa dá conta, que se você está no limite, é porque não está se esforçando o suficiente. Porque antes de pedir, você já está se preparando para ouvir. Mas você tem tanta coisa boa na sua vida, mas ele trabalha muito também. Mas você escolheu ter filhos. Então você vai internalizando. Vai chamando de normal o que é exaustão crônica. Vai confundindo esgotamento com personalidade. Sou assim mesmo, ansiosa, irritada, cansada. Não. Você é uma mulher carregando um peso que foi estruturalmente colocado sobre ela. E esse peso tem causa identificável. Tem uma mãe que acorda todo dia já cansada, antes de o dia começar. Não cansada do sono,
cansada do que já sabe que vai ter que fazer antes de todo mundo, durante todo mundo e depois de todo mundo. E por anos ela achou que o problema era ela. Hoje ela tem o nome do que carrega, sabe que não é fraqueza, sabe que é um mecanismo que tem causa e que quando tem causa, tem saída. Isso não resolve tudo de uma vez, mas é diferente de não ter nada. E é muito diferente de continuar se perguntando se você é a única que sente isso. Você não é a única. São 9 em cada 10. Agora que você conhece o mecanismo, a pergunta natural é: onde eu estou nesse espectro? É cansaço? É sobrecarga? É burnout? Preparei um diagnóstico que responde exatamente isso. Um questionário com resultado personalizado que indica não só onde você está, mas o que é urgente e o que pode esperar. O link está na descrição. É rápido, é direto e vai te dar clareza sobre o próximo passo. Conhecer o mecanismo não resolve o problema, mas muda radicalmente o ponto de partida. Porque quando você para de se perguntar, o que há de errado comigo? E começa a perguntar, o que está errado nessa estrutura? O caminho de saída fica visível de um jeito diferente. 3 coisas que você pode fazer agora, com o que tem, sem depender de recursos que talvez você não tenha. A primeira é nomear para você mesma, antes de qualquer conversa com qualquer outra pessoa. Não é sobre listar as tarefas, é sobre reconhecer o peso mental. Feche os olhos por um momento e tente identificar. Quantas coisas estão rodando na sua cabeça agora mesmo? Não as tarefas visíveis, as invisíveis. O que você precisa lembrar de fazer, verificar, confirmar, agendar, resolver, comprar? Esse inventário mental, só o ato de vê-lo, começa a tirar a carga do piloto automático e colocá-la em algum lugar que pode ser olhado, questionado e, eventualmente, redistribuído. A segunda é parar de se comparar com outras mães sem ver a carga invisível delas. Você não sabe o que a outra mãe está carregando internamente. Você vê o que ela faz, não o que ela pensa às 23 horas, não o que ela engoliu, não o que ela está segurando. A comparação que te faz sentir que você é a única que não está dando conta é sempre incompleta. Sempre. Porque a carga invisível, por definição, não aparece para ninguém de fora. A terceira é uma ação pequena e concreta ainda esta semana. Escolha uma coisa, só uma, da sua carga mental que você vai verbalizar. Não como reclamação, como informação. Eu fico responsável por lembrar do tênis do Pedro. Isso está na minha cabeça toda semana. Quero que você assuma esse lembrete a partir de agora. Não é uma conversa sobre tudo. É uma conversa sobre uma coisa. Uma coisa nomeada, com responsável definido, que sai do seu sistema mental e vai para outro. Antes de continuar, se você está pensando, mas outras mães dão conta disso sem precisar dessas estratégias, volte para os números. 9 em cada 10, 96,9%, 97%. Esse é o nível de esgotamento documentado entre mulheres que, de fora, dão conta. O que esses números dizem é que dar conta de fora e estar bem por dentro são coisas completamente diferentes. A mãe que parece dar conta pode estar entre os 44% com esgotamento moderado. Pode estar entre os 9% com esgotamento grave. Você não sabe, ela não te conta. Porque o sistema também não dá espaço para ela. A gente não pediu esse cargo. Mas enquanto a gente não nomeia o que carrega, fica difícil mudar quem carrega. Se você quer saber com precisão onde está nesse espectro, se é cansaço, sobrecarga ou burnout, o diagnóstico na descrição te dá um mapa personalizado em menos de 20 minutos. Tem um momento que acontece com muitas mães. Não tem data, não tem hora marcada. É gradual. É quando você começa a responder, tô bem, sem verificar se é verdade. Quando para de checar o que sente porque não tem tempo, não tem espaço. E honestamente, não sabe mais bem o que responderia se checasse. Esse momento não é sinal de que você desistiu de si mesma. É sinal de que o peso ficou grande demais para carregar e ainda prestar atenção em como está carregando. O que a gente fez hoje foi dar nome a esse peso. Não é fraqueza, é carga mental. Um mecanismo documentado, com causa identificável, que afeta 9 em cada 10 mães no Brasil.
porque foi estruturalmente colocado sobre elas, sem que ninguém decidisse isso conscientemente, e sem que ninguém tenha se perguntado se era sustentável. Não é sustentável. E agora você tem o nome, tem o mecanismo. Tem 3 movimentos concretos que não dependem de babá, de tarde livre ou de 2 salários a mais. Isso não resolve tudo hoje. A estrutura que levou anos para se instalar não vai desmontar em uma semana. Mas tem uma diferença enorme entre carregar um peso sem saber que nome ele tem e carregar um peso sabendo exatamente o que é. Porque quando você sabe o que é, começa a ver onde colocar. A mãe que você era antes de tudo isso, antes da segunda jornada, antes do cargo de gerente sem remuneração, antes de começar a responder "tô bem" no piloto automático, ela não foi embora. Ela só foi ficando mais quieta, enquanto todo mundo precisava mais de você. Mas ela ainda está aqui, com uma raiva justa, com um cansaço legítimo, e com a clareza agora de que isso tem nome. E quando tem nome, tem saída.